meus amigos. No dia 3 de outubro, que é o próximo sábado, nós comemoramos 217 anos do nascimento de Allan Kardec. E ele nasceu em Lyon, na França, 1804. O seu nome, Allan Kardec, é um pseudônimo, mas o nome legítimo dele é Léon Hippolyte Denisard Rivail. Kardec viveu apenas 65 anos de idade, desencarnou vítima de um aneurisma em março de 1869. Durante o seu tempo de vida aqui, pouco tempo de vida, porque alguns anos apenas, ele deixou para a humanidade o Pentateuco Espírita. Em 1857, ele deixa o Livro dos Espíritos, abril de 57. Em 1861, em janeiro, ele deixa o Livro dos Médiuns. Em 1864, abril também, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, em agosto, pouco tempo depois, deixa O Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. Mal tinha escrito a Gênese quando, um ano após, ele desencarna. Kardec não é o autor dos livros. Os livros são livros ditados pelos espíritos, uma pleiade de espíritos comandadas por Jesus, que vem auxiliar Kardec através das experiências e das observações que faz dos fenômenos espíritas. Então, esses livros todos são obra de muito estudo, de muita pesquisa, de muita orientação, da ajuda, o amparo e a proteção do plano espiritual e dos médiuns que eram escreventes, os médiuns que tinham outros tipos de mediunidade que ajudaram nas pesquisas, nas experiências, para que Kardec pudesse anotar tudo aquilo, submeter ao crivo dos espíritos e depois codificar essa doutrina. Fez um código de honra para nós, de ciência, de filosofia e de religião. Então, o conceito que ele deixou mais profundo da doutrina espírita é o seguinte: ele diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. E essa relação se dá principalmente através da mediunidade. Por outros meios também, nós sabemos, à medida que nós estudamos a doutrina, nós sabemos quais são os meios pelos quais os espíritos se comunicam conosco. Então, é uma ciência que trata da origem. Que origem? De onde viemos? Da natureza, o que somos, e do destino, para onde vamos. Então, para que nós possamos ter um entendimento mais profundo a respeito de todo esse código de vida, de filosofia, de ciência, de religião que Kardec deixou para nós, nós precisamos estudar muito, entender esses livros, bem como os livros que vieram depois no Brasil, através das mãos de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel e de André Luiz. Nós temos que seguir
uma palavra do Espírito de verdade, que é Jesus, que diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E recordando lá atrás, Paulo de Tarso, ele diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é uma liberdade do que nós vamos nos libertar? Dos preconceitos, das ideias errôneas. Nós vamos conquistar a verdade, a liberdade da mente, do coração, ter certeza no futuro, certeza da comunicabilidade com os espíritos, certeza da lei de causa e efeito, principalmente das vidas sucessivas através da reencarnação. Então, seguindo o Espírito de verdade, espíritas, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Através da instrução e do conhecimento, nós vamos usar a nossa fé raciocinada para chegar às conclusões de que esse código que Kardec deixou para nós é o que nós devemos seguir. E falando em estudar a doutrina, entender essa doutrina maravilhosa, aproveitamos para convidar todos os interessados em estudar a doutrina, procurar um grupo de estudo em qualquer dos centros espíritas, que em todos eles existem grupos de estudos. E eu estou dizendo sobre os grupos que nós temos no Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro, São Paulo. Nas segundas-feiras nós estudamos os livros de André Luiz. Nas terças-feiras, através da internet, é o livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras nós estudamos o livro dos Médiuns. E no sábado nós temos roda de conversa a respeito dos livros que Emmanuel passou e outros espíritos passaram para nós. Então, vamos aprender, estudar a doutrina, entendendo o objetivo de Kardec para passar para nós essa liberdade de pensamento, de sentimento e liberdade de mente. Os nossos grupos de estudos, às segundas e quintas-feiras, são das 20 às 21h30, no Centro Espírita Verdade e Luz de Rio Claro. E os estudos do Livro dos Espíritos de terças-feiras é através da internet. Também no mesmo horário. Então, aproveitando essa oportunidade, vamos agradecer a esses amigos espirituais, a Kardec, a Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e todos os outros espíritos que deram fundamentos para que Kardec pudesse codificar a doutrina, que eles abençoem a todos nós, abrindo a nossa mente cada vez mais ao aprendizado, que nos ilumine, nos amparem e nos protejam sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.